Boa noite. Hoje vamos começar a estudar a respeito da ação de repetição de indébito, as hipóteses de repetição de indébito. No Código Tributário Nacional, essa disciplina está lá a partir dos artigos 165, que trata do chamado pagamento indevido. Repetição de débito é a devolução do que você pagou de maneira indevida, não é? Você não devia aquilo ou não devia tudo aquilo. Então, aquele que recebeu a mais deve devolver aquilo que recebeu e que não tinha direito àquilo e que não era seu, não é? A repetição de indébito está prevista lá no Código Civil também, está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor e está prevista no Código Tributário Nacional. Então vamos fazer uma análisezinha, uma comparação. No Código Civil está lá no artigo 940, que diz assim: aquele que demandar, ou seja, for judicialmente buscar, for cobrar judicialmente, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que lhe for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, ou seja, a devolver, né? No primeiro caso, o dobro do que havia cobrado, e no segundo caso, o equivalente do que dele exigir, salvo se, naturalmente, houver prescrição. Então, demandar por dívida já paga sem ressalvar as quantias. Tem que devolver daí o dobro daquilo que ele está cobrando. Ou pedir mais do que é devido, então tem que devolver aquilo que ele está pedindo, além do que é devido. Essa é a regra da repetição de indébito do Código Civil. É verdade que tem lá uma súmula do Supremo Tribunal Federal, número 159, que se refere ao Código anterior, mas tratando-se do mesmo tema, não é? Ela vai dizer que a cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar a essas sanções, não é? De repetição em dobro, etc. Mas daí a repetição será só o valor simples, não o valor em dobro. Bom, tem também a questão do direito do consumidor. No direito do consumidor, não precisa que a cobrança seja judicial. Perante o Código Civil, trata-se de devolução em dobro, se tratando de cobrança judicial, não é? No Código do Consumidor, vai dizer lá no artigo 42, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. E no parágrafo único, disciplina: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo na hipótese de engano justificável. Nesse caso, então, em se tratando de relação de consumo, prescinde de ser ação judicial de cobrança, como é no caso do Código Civil,
para a aplicação da repetição da quantia em dobro, né? Em favor do consumidor. Também, em relação também ao Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, já mais ou menos nos termos daquela súmula 159, falou que a empresa só não deverá pagar em dobro se tratar de engano justificável, se não houver má-fé ou culpa na conduta do fornecedor. Então, aqui também haverá a necessidade da demonstração de má-fé. Bom, aí então nós temos as hipóteses de repetição de indébito do Código Civil e temos as hipóteses de repetição de indébito do Código do Consumidor. E agora as hipóteses de repetição de indébito de natureza tributária, lá do artigo 165, que vai dizer: o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvada só a questão daquele pagamento em selo. Então, a repetição de indébito no direito tributário, ela está disciplinada e vai dizer lá que a repetição cabe nos seguintes casos: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior do que o devido em fase da legislação tributária aplicável. Ou seja, a obrigação tributária é uma obrigação que decorre da lei. Então, não importa se eu fui cobrado, se eu paguei em razão de ter sido cobrado, ou de eu ter pago espontaneamente. Não importa. Se aquele pagamento era ilegal, não cabe a questão, ou seja, é possível a repetição de indébito. Bom, vamos falar sobre algumas diferenças entre a repetição de indébito do Código Civil e a do Código Tributário Nacional. Por exemplo, são insuscetíveis de repetição de indébito no Código Civil as chamadas obrigações naturais. Ou seja, uma dívida de jogo, um pagamento decorrente de ato ilícito, uma dívida prescrita. Bom, paguei, daí eu não tenho direito de pedir a devolução, não é? Era uma dívida natural, eu não precisava ter pago. Mas já que eu paguei, eu não tenho direito de receber a devolução. Todavia, como eu estava falando, a dívida tributária decorre da lei. Então, está prescrito. Teoricamente, eu devia aquele crédito tributário. Mas nós estudamos que a prescrição extingue o crédito tributário. Então, se o crédito tributário estava prescrito e eu paguei, eu tenho direito à repetição. Eu tenho direito de receber a devolução, porque aquele crédito já não existia mais. Aquele crédito já estava extinto. Diferentemente do Código Civil. Código Civil, a dívida está prescrita? Está prescrita. Eu paguei? Tudo bem, paguei. É uma chamada obrigação natural. Mas agora que eu vi que está prescrito, eu vou pedir a devolução? Posso? Não pode pedir a devolução.
na matéria regulada pelo Código Civil, mas pode pedir a devolução na matéria regulada pelo Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional, nós temos algumas situações muito interessantes. Bom, primeiro, qual é o prazo para pleitear-se a repetição de indébito? O prazo está lá no artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos. Contados. Bem, contados, podemos falar o que acontece normalmente, né? Contados da data do pagamento. Existem outras hipóteses, mas 99,9% das hipóteses conta-se o prazo da repetição de indébito a partir da data do pagamento ou a partir da data da extinção do crédito tributário, não é? Qualquer que seja a forma de extinção do crédito tributário, é a partir da data da extinção do crédito tributário que nós vamos começar a trabalhar. Então, diz o inciso primeiro, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, não é? Da cobrança ou lá do pagamento, da data da extinção do crédito tributário. Então, ali começa o prazo de 5 anos. Bem, mas existem algumas situações, já que é uma dívida ex lege, não é? Que eu paguei um tributo, que era considerado devido. Só que mais tarde, 5 anos, 10 anos mais tarde, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse tributo. Bem, daí só aí que eu soube que o tributo não era devido, que o tributo era inconstitucional. Na época que eu paguei, ninguém falava que o tributo era inconstitucional. O tributo estava previsto em lei. Bom, mas já faz mais de 5 anos que eu paguei. Eu perdi o prazo para repetição de indébito. No começo, o Superior Tribunal de Justiça dizia, não. Você não podia adivinhar que o tributo era indevido. Então, o prazo de 5 anos começa da data da declaração de inconstitucionalidade desse tributo. Eu acho absolutamente razoável. Porém, de repente, mudou a jurisprudência do STJ, dizendo não é da declaração de inconstitucionalidade. Vamos imaginar, o contribuinte tinha que ser um especialista em direito tributário para saber que aquele tributo era inconstitucional. Tinha que conhecer muito bem a Constituição. E daí não deveria ter pago, alegando que o tributo era inconstitucional. Então, José da Silva, Pedro, a Maria, a pequena empresa, tal, agora tem que ser especializada em direito tributário e direito constitucional para adivinhar que aquele tributo será declarado inconstitucional dali a 5 anos, 10 anos, 15 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Para mim, de todo coerente, a primeira fase dos julgamentos do STJ, não é? Dizendo que era o prazo, quando há a posterior declaração de inconstitucionalidade, o prazo é da data em que foi declarado inconstitucional. Bem, entretanto,
mudou-se a jurisprudência e alguns foram ao Supremo. O Supremo falou, bem, se quando propuseram a repetição de indébito ainda vigorava aquela jurisprudência antiga, a jurisprudência antiga irá valer. Mas o Supremo entendeu que a fixação de data para o início da contagem da repetição de indébito é uma matéria infraconstitucional. E, portanto, quem deve disciplinar a respeito é o Superior Tribunal de Justiça. Bem, eu acho realmente um absurdo isso, mas essa mudança da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acho que ofende a razoabilidade. Pode exigir do contribuinte a presunção de constitucionalidade da lei. E se a dívida é uma dívida ex lege, e se a lei era inconstitucional, a dívida não podia valer. Mas, bem, esse é um tema realmente delicado. Mas que, infelizmente, nós estamos tendo que enfrentá-lo agora assim. Outra questão muito delicada é a da chamada modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Eu comecei a falar na aula anterior que, teoricamente, a lei constitucional é uma natimorta, nasceu morta. Não teve efeito nenhum. Nasceu morta. Bem, mas daí, com a evolução, com a doutrina, e aqui no nosso estado, através do trabalho da professora Regina Ferrari, que foi nossa colega aqui na Tuiuti, ela dizia, enquanto o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, definia a lei inconstitucional como natimorta, a professora Regina Ferrari falava, não, mas em algumas situações a lei, embora constitucional, deve prevalecer em nome da segurança jurídica e de excepcional interesse social. Claro, genial a posição da professora Regina, não é? Porque, em certas situações, realmente, se eu aplicar a lei constitucional como natimorta, eu causo um dano muito maior do que o benefício que eu pretendia, não é? Só um exemplo muito simples da nossa orquestra sinfônica. As nomeações foram declaradas, dos músicos foram declaradas inconstitucionais. E daí acabaria a nossa orquestra sinfônica. E tudo aquilo que as pessoas já receberam no passado. O tribunal resolveu, então, dar uma modulação, dizendo, não, é inconstitucional. Porém, essa inconstitucionalidade só será aplicada a partir daqui a 6 meses. Então, ela modulou os efeitos. Em vez de ser ex tunc, né? Ou seja, desde o seu nascedouro, passou a ser inconstitucional, os efeitos irão perdurar só daqui a 6 meses. E então, aquilo que já aconteceu, em nome da segurança jurídica, fica sacramentado. Só doravante não poderá ser mais assim. Bem, existem dezenas, centenas de modulações. Bom, e a Fazenda Pública começou a prestar atenção nessa teoria da modulação. E foi
no sistema norte-americano, buscar uma base teórica, econômica, para que essa modulação alcançasse também os tributos. Em princípio, a lei tributária inconstitucional, os tributos cobrados são inconstitucionais, entrou-se com a repetição de indébito do tributo inconstitucional, então o contribuinte tem direito a receber tudo aquilo que ele pagou nos últimos 5 anos, né? E não deverá mais continuar a pagar, mas tem direito a receber aqueles últimos 5 anos. Há uma teoria lá no sistema norte-americano dizendo que, mesmo em se tratando de tributos inconstitucionais, uma vez declarados inconstitucionais, os efeitos são dali para frente, ou seja, o tributo não será mais pago, mas aquilo que já foi pago não será devolvido. A teoria diz mais ou menos assim: não será devolvido por quê? O tributo que foi pago lá nos Estados Unidos já beneficiou, já foi usado para beneficiar a sociedade, já foi usado para a prestação de serviço, para a prestação de excelentes serviços. E, portanto, seria um egoísmo por parte do contribuinte querer receber aquilo que já foi utilizado nessa prestação de bons serviços à sociedade. E essa teoria desenvolvida lá acabou vindo para cá. O fisco achou isso muito interessante. No começo houve uma resistência, dizendo não. Nada disso. Se é ilegal, se é inconstitucional, tem que ser devolvido. E se foi aplicado em benefício do serviço público, nós sabemos que nós temos péssimos serviços públicos. E a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e que a nossa prestação de serviço público deixa muito a desejar. Então, essa teoria não serve para nós. Essa análise econômica do direito que se faz lá, não serviria nesse caso. A análise econômica do direito serve, mas não seria apropriada para esse caso, Tantas são as hipóteses de corrupção, de malversação do dinheiro público. Eu não sei se eu já falei para vocês, tem um livro do conselheiro do Tribunal de Contas, chamado João Feder, em que ele mostra os absurdos que são feitos com o dinheiro público, A CPI do Banestado, que mostra como o dinheiro público foi pelo ralo, com os ilícitos praticados na administração do Banestado. Então, o desperdício de dinheiro público, e tudo isso faz com que aquela teoria norte-americana, que tem esse fundamento na boa prestação do serviço público, não possa simplesmente ser transplantada para nós em direito tributário, no sentido de que aquilo que já foi pago não se devolve mais. Todavia,
apesar dessa teoria não encontrar muito espaço no começo, agora, pouco a pouco, está encontrando sim espaço no Supremo Tribunal Federal. E não são poucas as hipóteses, né, em que o fisco perde, o tributo cobrado é indevido, é inconstitucional, mas a saída do fisco para buscar lá essa modulação é invocar essa teoria, pedindo então que a modulação seja feita com natureza ex nunc, ou seja, só dali para frente não se cobra o tributo, mas aquilo que ficou para trás não será devolvido. Eu acho isso, na verdade, uma apropriação indébita por parte do fisco, né? Ele se apropriou indevidamente. E esses pagamentos que foram feitos de um tributo inconstitucional, eles são realmente indevidos. Bem, e ainda relativamente à repetição de indébito, nós temos a repetição do indébito de tributos diretos e temos a repetição de indébito de tributos indiretos. A repetição de indébito de tributos indiretos está disciplinada lá no artigo 166. Porque aí tem o seguinte: no imposto indireto, no imposto direto, imposto de renda, PVA, IPTU, quem paga sou eu. Então nós sabemos que nos impostos diretos, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato é a mesma pessoa. Eu tenho meu imóvel, sou proprietário de um imóvel, vou pagar o IPTU. Quem vai pagar o IPTU? Eu. Que dinheiro? Do meu dinheiro. Eu posso transferir? Às vezes, né, por uma questão contratual, mas que não ofende, não afeta o fisco, eu poderia transferir, digamos, eu alugo um imóvel que eu tenho e ponho no contrato que o IPTU será pago pelo locatário. Tudo bem, mas essa é uma relação minha com o locatário. Se o locatário não pagar, quem tem que pagar sou eu, porque eu sou o devedor do IPTU, não é? As relações particulares relativamente a tributos diretos, elas não afetam a relação jurídica estabelecida pela lei. Mas existem, nós já estudamos, os tributos indiretos, em que um é o contribuinte de direito e outro é o contribuinte de fato. Ou seja, vou lá comprar uma geladeira numa empresa, numa loja aí, terá que ser recolhido o ICMS. Só que quem que tem que recolher o ICMS? É a empresa. É o sujeito passivo de direito. Todavia, quem é que está arcando com o ICMS, na verdade, né? Quem está pagando o ICMS, na verdade? É o contribuinte de fato, que sou eu. Então, aí, se o tributo é indevido, quem que tem direito de receber a devolução daquilo que foi pago indevidamente na tributação indireta? O contribuinte de direito ou o contribuinte de fato? Bem, isso nós vamos dar uma olhada na nossa próxima aula. Vamos ler lá
o artigo 166 do CTN para continuarmos com esse tema.